Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam conosco neste lugar hoje à noite. Nós estamos aqui mais uma vez, se unidos no nome do nosso Senhor. E o meu desejo para hoje à noite que o Espírito Santo vai tocar a sua vida, onde você está, em sua casa, com sua família, que você vai sentir o Espírito Santo na sua vida hoje à noite. Mas para começar, vamos orar e colocar tudo nas mãos de Deus. Amém. Deus Pai, obrigado que você está aqui conosco. Obrigado que você nos ama, que você se importa conosco. Eu coloco este culto, essa reunião nas teus mãos, Deus, que você vai fazer sua vontade, o que você quer fazer conosco hoje à noite. Eu colocar nessa palavra nas teus mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler, para começar, nas Escrituras, Lucas 4, começando o versículo 18. Diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tínhamos olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essas foram as primeiras palavras, a primeira palavra de Jesus no Evangelho de Lucas. A primeira vez que Jesus se apresentou ao povo, Jesus pregou sobre as Escrituras aqui, a profecia de Isaías. E a profecia, o Espírito do Senhor está sobre de mim. Essa vem de Isaías e era uma das profecias mais importantes para o povo judeus, para os israelitas. Porque as palavras eram sobre libertação, salvação, restauração. E Jesus leu essa profecia e falou que hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus levantou-se em frente da multidão no templo e começar o ministério dele falando sobre libertação, falando sobre restauração. E Jesus falou que ele cumpriu essas palavras, essa profecia. O que Jesus quis dizer com isso, que ele cumpriu as palavras, ou a profecia foi cumprida? Ele estava dizendo que ele é o cumprimento, que tudo que aconteceu, tudo que foi falado, tudo que foi profeciado, tudo que foi escrito no Antigo Testamento, foram cumpridos em Jesus. Jesus falou também no Evangelho de Mateus, ele falou que ele não veio para abolir a lei aos profetas, mas para cumprir. Isso é muito importante para entender, porque significa para hoje, para nós, que a Bíblia somente faz sentido na luz de Jesus Cristo. E nós temos que fazer nossa interpretação na luz de Jesus. Quando nós nos perguntamos como é Deus, a resposta é encontrada olhando no Jesus Cristo.
E Sandy falou sobre isso semana passada. Ela falou sobre, no respeito a uma passagem do Galatas, que diz que Jesus é nossa imagem de Deus. Ou seja, que Jesus é uma imagem visível, um Deus invisível. Que tudo que nós temos que aprender sobre Deus, tudo que nós temos que saber sobre Deus é encontrado em Jesus. E quando nós temos dificuldades para entender uma passagem no Antigo Testamento, nós temos que levar essa passagem da Bíblia e faz a interpretação na luz de Jesus. Jesus é o cumprimento. Muitas das pessoas têm dificuldade para entender isso. E muitas das pessoas falam que eles são cristãos do Novo Testamento. Quis dizer que eles não lêem o Antigo Testamento, porque é bem complicado. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento, todas as coisas que Jesus fez, nós conseguimos ver a plenitude do que Jesus fez. Nós conseguimos fazer, quando nós lemos o Antigo Testamento, todas as coisas que foram cumpridas através de Jesus Cristo. E no livro Oséias, podemos ver isso. Primeiramente, o livro de Oséias, ou profecia de Oséias, é sobre o amor de Deus. Um dos livros mais bonitos no respeito no amor de Deus no Antigo Testamento. E as últimas 2 semanas estamos estudando no livro Oséias e estudando e vendo o amor de Deus através dessa profecia. Mas eu quero ler novamente o capítulo 3 de Oséias. E 2 semanas atrás eu preguei sobre essa passagem. Se você não conseguia assistir essa palavra, está lá no nosso canal do YouTube. Você pode encontrar lá. Mas eu preguei sobre Oséias 3. Eu quero ler novamente versículo 1 e 2 nesse livro, que diz assim: O Senhor me disse, vá, trata novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outra e ser adúltera. Ama-o como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para os outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Os atos de Oséias estão nos mostrando o amor que Deus tem para nós. Mesmo que Gomer, a esposa de Oséias, mesmo que ela não mereceu amor, mesmo que os israelitas não mereceram, mesmo que nós não merecemos, Deus nos ama. E Deus usou Oséias para revelar o coração dele. É interessante nessa passagem. O Senhor me disse, Oséias está falando, vá, trate novamente como amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outra e ser adúltera. Oséias teve que comprar a mulher dele de volta com seu próprio dinheiro. Vocês lembram a história aqui? Deus mandou Oséias para casar com uma mulher na prostituição, uma prostituta chamada Gomer. E Oséias casou-se com essa mulher e ela deu luz de 3 filhos, mas logo depois ela voltou na prostituição. E Oséias teve que te procurar, quando Deus apareceu no Oséias, vá tratamento como amor sua mulher. Oséias teve que buscar, ele teve que encontrar, procurar a mulher dele para comprar ela de volta. Ele teve que comprar a liberdade dela. Ele teve que resgatar dela nos maus de prostituição.
E isso é interessante que Osias teve que comprar ela, porque isso nos mostra que liberdade sempre tem um custo. Liberdade sempre tem um custo. E quando a mulher Gomer estava na prostituição, ela era escrava do adultério. E foi a mesma coisa, os israelitas eram escravos do pecado. E Osias, a profecia de Osias está chamando esse pecado nos israelitas como prostituição. Ele está fazendo uma comparação, falando, cada vez que você voltar para outro Deus, cada vez que você sair ao caminho para buscar as coisas no mundo, você está cometendo adultério também. No mesmo do que a mulher de Osias. E o ato de Osias para comprar uma mulher de volta está mostrando que para os israelitas, para liberar os israelitas, vai ter um custo também. Porque eles eram escravos do pecado. O pecado nos escraviza. Mesmo que o Gomer estava escrava da prostituição, nós somos escravos do pecado sem Jesus. Mas vamos continuar lendo Osias 6, capítulo 6, para ver onde a gente consegue encontrar Jesus nesta passagem. Lembra que eu disse, todas as passagens, todas as profecias têm que ser interpretadas na luz de Jesus. Mas vamos ver um exemplo muito bom disso. Osias 6, versículo 1 e 2, diz assim: venham, voltamos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. E ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em Sua presença. Nesta passagem, Osias estava revelando o desejo dos israelitas. Eles estavam dizendo, estamos machucados, estamos perdidos, queremos que Deus nos restaure. Mas também nesta profecia, Osias está revelando o coração de Deus e os planos de Deus. E o plano de Deus foi 3 dias. Ao terceiro dia, nos restaurar. Muito foi realizado no terceiro dia, não é? Muito aconteceu no terceiro dia. Eu vou ler uma outra passagem agora no Novo Testamento. Paulo está escrevendo sobre a ressurreição de Jesus. Ele diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firme à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm criado em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois ao 12. Ele diz, por meio deste evangelho vocês são salvos. E depois ele falou que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quais Escrituras Paulo estava, de quais ele estava falando? É muito interessante para saber que tem uma grande possibilidade, quando Paulo estava escrevendo essa carta, ele não teve o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João. Porque
muitos dos teólogos falam que o Coríntios, ou muitos dos cartas de Paulo, foram escritos antes o Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quais escritores de Paulo está falando? Ele está falando das profecias. Ele está falando sobre as promessas de Deus que foram escritas. Ele estava falando sobre nessa passagem de Oséias 6. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em Sua presença. Paulo está falando que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. E na mesma forma do que Oséias pagou para libertar Gomer, Jesus pagou para nós libertar. Quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou para nossa libertação. E no terceiro dia, Ele levantou. E todos de nós, todos que creem em Jesus, estão livres. Nós estamos livres do poder do pecado. Porque o poder do pecado é forte. O pecado traz vergonha. O pecado traz falta de paz. O pecado machuca. E ninguém é capaz de escapar do poder do pecado sozinho. Esse foi o problema dos israelitas também. Mas pela fé, nós aceitamos o que Jesus fez para nós comprar. Igual como Oséias, Jesus já pagou para a nossa liberdade. Nós fomos comprados com seu sangue, o sangue precioso de Jesus. E a profecia de Oséias está apontando para frente, para esse evento. Vamos voltar ao texto, Oséias 6, versículo 1. Venham, voltamos para o Senhor. Ele nos deu pedação, mas nos dará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Está falando da consequência do pecado. Se vivemos em pecado, se vivemos fora do caminho de Deus, nós vamos experimentar dor, nós vamos experimentar essas coisas que tiram nossa paz. Deus não é mau, Deus simplesmente nos deixa como as consequências do pecado. Mas se nós voltarmos a Deus, Ele nos cura, Ele vai nos curar. Está escrito, depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em Sua presença. A cruz do Cristo traz cura nas nossas vidas. A cruz nos restaura. E se escolhemos Jesus, se nós escolhemos conhecer Jesus, muito mais do que sabemos sobre Jesus. Se conhecemos, realmente conhecer Jesus, nós vamos experimentar a ressurreição também, o poder do terceiro dia nas nossas vidas. Porque a ressurreição é a prova que temos vitória sobre o pecado, sobre a morte. Quando Jesus ressuscitou, Jesus teve vitória sobre a morte, sobre o pecado. E quando nós escolhemos andar nesse poder da ressurreição, o poder do terceiro dia, nós vamos ter esse poder nas nossas vidas também. E por causa da ressurreição, podemos viver para a eternidade na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Através da ressurreição, nós temos a vida eterna. E essa vida eterna começa agora, porque você pode andar na plenitude de Deus, na plenitude do amor, de poder do Espírito Santo, na vitória sobre o pecado, no nome de Jesus. Porque Jesus cumpriu as profecias. Porque todas as palavras, todas as promessas de Deus são cumpridas em Jesus.
É meu desejo que todos de nós vamos experimentar o poder da ressurreição. Mas pois nós temos que conhecer Jesus. Conhecer o poder dele. Conhecer todas as coisas que ele fez. Saber que ele é o cumprimento de todas as coisas de Deus. Deus te abençoe. Boa noite. A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.